agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. E a paz de Cristo Jesus. Bom dia, paz de Cristo Jesus. Quero compartilhar nessa manhã. Eu estava meditando e refletindo na palavra do Senhor, fazendo a minha devocional. E Deus falando muito forte ao meu coração, um Deus que sempre está atento às nossas vidas, um Deus que está sempre cuidando de nós, um Deus que tem sido o justo juiz, um Deus querido que Ele traz graça, favor, para aqueles que são desprezados, aqueles que muitas vezes têm andado devidamente, corretamente, e aos outros causa injustiça, e o Senhor Ele vê. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí em dois textos que o Senhor falou muito forte no meu coração, e você vai entender o porquê eu comecei dizendo que um Deus que vê, que está atento, um Deus que é justo, A Bíblia vai nos falar no livro de Gênesis, capítulo 29, e o versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filho. Raquel, porém, era estéril. Vai agora para o capítulo 31 do mesmo livro de Gênesis, e o versículo 5 até o versículo 7 vai dizer o seguinte: Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos, e lhe disse: Vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Neste mesmo capítulo de Gênesis 31, vá para o versículo 42 e vai dizer: Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele se manifestou a sua decisão. Um Deus querido que nessa manhã tem trazido essa palavra ao meu coração. Um Deus que ele está atento, Todo mundo, pelo menos os evangélicos, deve por alguma vez ter ouvido, a história de Jacó, o encontro de Rebeca com ele, E como foi que ele teve que trabalhar para o seu tio, Labão, irmão da sua mãe, E encontrou Labão, alguém que também era trapaceador também. E ele ali fugindo, ele vai para a casa do seu tio por ordem da sua mãe, E vai buscar filhas, vai buscar esposa lá na família da sua mãe. E ele encontra Raquel, à beira do poço, pastoreando ovelhas, animais, E ele se encanta com ela, se apaixona por ela, e ele vai à casa do seu tio, conta toda a história e trabalha por 7 anos pela vida de Raquel. Mas como costume daquela época, Labão disse que naquela terra não era costume de dar primeiro a caçula para depois e a mais velha ficar solteira. E ele faz uma festa, ele se embriaga, e ali ele deita com Lia, a irmã de Raquel. E a Bíblia vai dizer que quando ele acorda de
de manhã, né, ele fica enfurecido, porque ele não entende, porque ele trabalhou 7 anos pela vida de quem ele amava, Raquel, e que era pouco pelo muito que a amava. Mas no dia do pagamento, né, Labão tratou logo de fazer o seu arrumadinho e entregar a Lia. Lia entra nessa história, querida, né, como uma trapaça, né, do seu pai, né, Labão, e ela está ali, e a Bíblia vai dizer que Lia era desprezada. E Deus viu que Lia era desprezada, e o Senhor deu-lhe filhos, né? E quanto a Raquel, né, o Senhor tinha encerrado sua madre, fechado a sua madre. Ele passa mais 7 anos trabalhando para Labão e para ter Raquel. E quanto mais Jacó a desprezava, mas o Senhor abençoava a vida de Lia, né, lhe dando-lhe filhos. Lia, na esperança de ter o amor de Jacó, né, assim colocavam os nomes dos seus filhos, né, porque o Senhor se lembrou de mim, porque dessa vez o meu esposo me amará, me dará mais atenção, né, e ela coloca os nomes até que a madre dela encerra, Raquel, por inveja de Lia, vai e faz com que a sua serva, né, deite com Jacó, e Jacó ela tem filhos, né? E aí Deus tinha feito que Lia tivesse parado de ter filho. Você conhece toda a história, né? Mas para quem não conhece, e daí ela tem outros filhos, ela deita e começa aquela guerra de disputa entre elas. E nesse meio, né, de tempo, Jacó, né, assim, se sente cansado pelo muito esforço, dedicação, né, que ele estava tendo com Labão, né, para com seu tio, e estava vendo a injustiça que Labão concedia-lhe a ele, pois nesses anos todos que ele trabalhou tanto para Labão por Rebeca e mais uma vez por Rebeca de novo, porque foi lhe dado Lia, né? Ele trabalhou mais 7 anos, né, para obter Raquel. E ali ele começou a cuidar dos gados, do rebanho, né, de Labão. E o Senhor fazia prosperar. E Labão sempre tirando proveito da vida de Jacó. E desde antes de ontem, né, acho que segunda, que eu tenho aprendido e tenho falado com vocês, ontem também, né, um Deus querido que é filho de crente, né, não é crente, pelo fato de Abraão ter tido Isaac ter tido a Jacó e Esaú, né? A Bíblia vai dizer que Jacó ainda não conhecia o Deus dos seus pais, né? Quando ele vai se referir, né? Quando a mãe dele faz toda aquele trama, né? E coloca pelos, né? Porque Esaú era para roubar a primogenitura, para roubar a bênção, né? Da primogenitura que seu pai Isaac já estava próximo a falecer. A Bíblia vai dizer, querido, que Jacó diz assim: mas o Deus de meu pai, ele pode me castigar. E aí Raquel vai dizer: caia por cima de mim, né? Ou seja, o Jacó que ainda não conhecia o Deus. Quando nós lemos esse texto no capítulo 31, você vai observar ele referir mais uma vez: se não fosse o Deus de Abraão, o temor do meu pai, né? Ou seja, o Deus deles, do meu avô, do meu pai, ele ainda não conhecia intimamente, ele tinha o temor, é diferente, né? Alguém que conhece de Deus, alguém que ouviu falar, mas alguém que ainda não tinha uma experiência com Deus. E só mais lá na frente a gente vai ver no encontro no Val do Jaboque que verdadeiramente ele conhece a Deus, né? Quando ele tem um sonho, Deus aparece no sonho para ele e ele marca aquele lugar porque o Senhor o tinha visitado. A Bíblia vai dizer que quando ele vai falar com
Labão e ele quer ir embora, a Bíblia vai dizer que ele disse, olha, se não fosse o Deus de Abraão, ele não se refere a avô, mas avô dele, né? O Deus de Abraão, o temor de Isaac, né? Você teria me prejudicado. Mas o Senhor estava comigo. Um Deus, querido, que está atento para mim e para você, para que alguém, para situações ou pessoas não venha causar em nossas vidas prejuízo, dano. Sabe, porque muitas vezes nós vamos estar como Lia, né? Assim, simplesmente entrou na história. Ela não pediu para entrar na história, mas Labão, né, com o seu projeto, né, assim, e dizendo que não era costume daquela época dar-lhe a filha caçula em vez da mais velha. Não se tinha esse costume lá, e aí ela entra nessa história, mas Jacó amava a Raquel e trabalhou por Raquel, ou seja, estava tudo às claras. Ele podia ter dito, não, aqui nessa terra não é costume, Jacó, de dar-se primeiro a caçula. Mas alguém que é trapaceador, alguém, querido, que lá no fundo, né, assim, tem um desejo de prejudicar o outro, né? E claro que a gente vai entender que Jacó trapaceou e Labão também. Sempre um trapaceador vai se confrontar com o outro, né? Para justamente sentir a mesma dor e como é ruim ser, né, prejudicado, ser trapaceiro com o outro, né? E a Bíblia vai mostrar que ele se encontra exatamente com quem? Com alguém com as mesmas características dele, né? Assim, que rouba, né? Assim, que toma o que não é seu, né? E acredito que se Jacó parasse para refletir, né, pensar no que ele estava fazendo, ele justamente ia dizer, é verdade, eu fiz isso a primeira vez com um prato de lentilha de guisado para meu irmão, pegando dele a primogenitura. Depois fui lá, né, trapacei em pedir a bênção que era para ser dada ao meu irmão e eu roubei, né, assim. E ele não reflete, né, mas, querido, ele começa a observar que ele diz, se Deus não me visse, se Deus não tivesse comigo, você teria me prejudicado. Sabe que eu iniciei falando para você, um Deus que está atento a você. E eu tenho muito cuidado para que você que está aí do outro lado não interprete errado a palavra ministrada, né, nesta manhã para a tua vida. Não é que Deus deseja que você esteja no seu eu e permaneça do seu eu. Não, não. Mas o Senhor que conhece o futuro, o Senhor que sabe lá na frente, né, o encontro que vai ter com você, é um Deus que vai investir na sua vida, é um Deus, querido, que não vai te desprezar, mesmo você errando, porque Ele vai marcar um encontro com você, para transformar a sua vida, para mudar a sua vida, para você deixar de ser um trapaceador, para você deixar de ser um enganador, um mentiroso, um fofoqueiro, né, um destruidor, alguém que gosta de prejudicar a vida do outro, né, sorrateiramente, né, que muitas vezes não são tão aparentes, porque com certeza Labão já sabia disso, mas ele ficou calado, né, para que Jacó trabalhasse para ele e ele ia dar Lia, e aí ele ia trabalhar mais 7 anos. Alguém, querido, que sempre tem em sua mente algo maquinando, né, para o mal. A Bíblia vai dizer, querido, que Jacó trabalhou, né, assim, dia e noite. Quando você vai ler, né, o capítulo 31, e você vai observar, né, quando ele vai embora, né, com suas esposas e seus gados,
A Bíblia vai dizer que Labão vai atrás dele furiosamente. Deus aparece para Labão e diz: olha, nem te faça promessa e nem também tente, entre com ira com ele, né? E ele vai dizer para Labão, e ele vai dizer: Labão, eu trabalhei dia e noite, o sol ardia, né, sobre a minha cabeça, o sono pesava, mas eu estava sempre atento, o sono fugia dos olhos, né, porque eu trabalhava de dia e noite para que nenhuma fera, né, devorasse o teu rebanho, né, ou seja, o cuidado, o zelo que Jacó, né, estava pagando pelo alto preço, né, do erro que ele fez, porque se ele não tivesse, né, roubado, trapaceado seu irmão, não tinha necessidade dele fugir da casa dos seus pais, da onde ele estava ali, né, mas ele precisou fugir, porque ele tinha feito de errado. Muitas vezes queremos resolver o nosso problema fugindo, não é? Mas mesmo que nós fujamos, né? O Senhor vai nos encontrar, o Senhor vai marcar um encontro conosco. Assim, querido, como Deus viu, né, o desprezo de Lia e pôde abençoá-la com filhos, né, para dar a ela, né, porque viu o desprezo que tinha Jacó por ela, né, assim, um Deus que viu, querido, o desprezo, a intenção de Jacó, de Labão querer prejudicar a Jacó. Um Deus, querido, que está atento, que está nos vendo e vendo os feitos, vendo as ações da minha vida, da sua vida, né, da vida de alguém, para comigo, para com você. Um Deus que está atento nesta manhã, está dizendo assim, para aquele que está sendo prejudicado, para aquele que está sendo desprezado, o Senhor está dizendo: eu estou vendo. E um Deus que vê, querido, Ele é um Deus que Ele vem ao nosso socorro, é um Deus que vem para nos socorrer, nos ajudar. Um Deus, querido, que vai fazer um milagre na nossa vida, porque Ele tem visto o desprezo, Ele tem visto a calúnia, Ele tem visto alguém querendo prejudicar, Ele tem visto. E assim como Jacó, mesmo ainda não tendo o conhecimento do Deus do seu avô, do Deus do seu pai, né, ele pôde dizer assim: o Senhor estava comigo e não deixou você me prejudicar. Um Deus que está vendo e que nessa manhã está dizendo assim: eu não deixarei te prejudicar, eu não deixarei causar dano na tua vida, porque eu estou contigo, eu estou cuidando de você, eu estou vendo a intenção, o desprezo, a calúnia, o que estão falando de você, o que estão maquinando para você, eu estou vendo. E nesta manhã Deus me traz com essa palavra de dizer que Deus está vendo. E um Deus que vê, Ele vai ao socorro para resolver. Um Deus que vê, Ele sai em ação para te defender, para estar contigo, para te livrar do prejuízo, para te livrar, né, do desprezo de alguém. Esse Deus, querido, nessa manhã está dizendo para você que você precisa o conhecer mais e mais e mais e mais. Um Deus que está sempre atento ao nosso clamor, à nossa súplica, né? Está sempre olhando para mim e para você. O salmista vai dizer: os olhos do Senhor estão por todo o lugar, a contemplar os maus e os bons. Né? Eu amo esse texto de Isaías que diz: a mão do Senhor não está encolhida, né? Se não me engano, acho que é 59. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Sabe, querido, que os ouvidos do Senhor também não estão tampados para ouvir o que alguém está falando, alguém está pensando, alguém está intencionado a fazer na nossa vida. Os olhos do Senhor, nem a mão dele está estendida, né, está encolhida. Ele também estende a mão em favor daquele que tem andado em integridade. Talvez você nessa manhã não possa entender, mas a Bíblia vai dizer, Salmo 18, né, vai dizer que Deus não negará bem algum aos que vivem corretamente. Aos que vivem guardando a sua lei, os seus mandamentos, sabe, procurando agradar ao Senhor,
fazendo a vontade. Olha, Jacó, que estava todo errado, mas a misericórdia de Deus o alcançava, a misericórdia de Deus estava sobre a vida dele e abençoou a vida dele. Você também, nesta manhã, uma palavra de Deus para você. Deus está vendo, está indo ao teu socorro. Deus está vendo o desprezo, Deus está vendo os projetos, né? A intenção de alguém. Mas Deus, nesta manhã, me traz para te dizer que Ele está vendo e não deixará que você seja prejudicada, porque o Senhor irá adiante de você, o Senhor irá ao teu socorro, o Senhor te defenderá, o Senhor fará o que lhe apraz para te defender, para te conceder vitória. Que Deus abençoe a tua vida nessa manhã, que a graça do Senhor, que é abundante, te cerque com a bondade dele neste dia, que o favor dele você possa reconhecer e ver, né? E declarar que está estendido sobre a tua vida, sobre a minha vida. Tenha um excelente dia. Deus te abençoe tremendamente nesse dia e que você saiba que Deus está vendo e está indo ao teu socorro, resolvendo e te livrando para que ninguém prejudique a tua vida. No nome de Jesus, um beijo no coração. Fique na paz.